a reforma ontem e hoje. Durante alguns domingos, então, consideraremos sempre a reforma nessas duas perspectivas temporais, ontem e hoje. Para entendermos qualquer fato do passado, a reforma se insere nessa categoria, nós temos que nos despir do nosso olhar presente. Porque a tecnologia era outra, a política era outra, a moralidade prática era outra, a economia era outra, as condições de urbano, rural eram outras. Nós não podemos olhar para o século XVI, para 1517, como nós olhamos os dias de hoje. Por exemplo, os meios de comunicação. É impensável olharmos para o mundo daquela época pensando que os recursos comunicacionais tinham alguma semelhança com a abundância que nós hoje temos. Por isso, para olhar adequadamente o passado, nós temos que nos despir do nosso modo hoje de pensar. Mary Del Priore escreve um livro saboroso sobre a vida cotidiana no período colonial. E ela mostra, então, que uma das práticas comuns públicas era catar cafuné. Catar cafuné é arrancar piolho. Era uma prática comum em todas as classes sociais, privada e publicamente. Porque as pessoas não tomavam banho no Brasil todos os dias. Essa modernidade foi bastante posterior. Logo, isso facilitava, evidentemente, o surgimento desse tipo de minúsculo animal nos corpos das pessoas. Isso não era vergonhoso. Por exemplo, hoje, se o filho da gente tem piolho, esconde completamente. Naquela época era até charmoso catar cafuné. Isto é, tirar piolho das pessoas. Eu sei que alguns olharam assim com uma certa expressão, vamos dizer, nem vou dizer a palavra, mas seria aquela que tem assim 4 letras, começa com N e termina com O, imaginaram? Então, não podemos olhar para aquela época com os nossos olhares. Sabe por quê, irmãos? Quando nós olhamos para a época do passado com os nossos olhares, nós achamos que eles eram inferiores a nós. E nós eles somos superiores. Digamos que seja verdade. E daqui a 100 anos, como vão nos olhar? Como inferiores? Gostaríamos se soubéssemos? Não há inferiores nem superiores na história. Nós temos, por vezes, condições tecnológicas e práticas culturais diferentes, umas mais facilitadas pelos recursos disponíveis e outras menos facilitadas. Quem lê Machado de Assis, por exemplo, nós estamos falando aqui do século XIX, começo do século XX, sabia que era uma prática comum as pessoas se arrumarem para irem ao porto do Rio de Janeiro, vir chegar o navio, que chamavam de paquete, com a correspondência da Europa, inclusive jornais e revistas. 20 dias ou 30 dias depois da sua publicação. Então, uma pessoa super, hiper atualizada era aquela que corria para o porto para pegar as publicações de um mês antes. Para nós isso é, hoje, impensável. Nós temos que olhar, então, para o mundo do século XVI nessa perspectiva. Para nós, que estudamos, no caso do Brasil,
a história do Brasil colonial, nós entendemos claramente, mesmo sendo posterior esse tempo à Reforma, nós somos logo do começo do século XVI, porque o que aqui se praticava era aquilo que também se praticava na Europa. Isso nos ajuda a entender um pouquinho o mundo daquele tempo. Um autor chamado Lucien Febvre, um dos mais importantes historiadores do século passado, no seu livro sobre Lutero e no outro sobre Marc de Rabelais, mostra claramente como era o mundo de então. E se você hoje for numa cidade do interior bem pequena, você vai ver que o mundo não mudou muito. O centro da cidade é a Igreja Católica e o relógio das pessoas é marcado pelo campanário, pelo sino. Disto só ficou a hora da Ave Maria. Ainda se tocam, mesmo nos contextos urbanos, a hora da Ave Maria. Mas eram várias horas no dia que os sinos tocavam. A hora de acordar, a hora do almoço, a hora do descanso, a hora da Ave Maria. Tudo era regulado pela igreja. Lucien Febvre diz, por exemplo, que uma pessoa passava a ter existência real na pia batismal da igreja, porque ali ela obtinha o seu registro. Só para entendermos, uma pessoa era enterrada no cemitério da igreja. A igreja, portanto, ocupava todos os momentos da vida: o nascimento, a morte e o casamento, que só se dava também na Igreja Católica. Quando então Rui Barbosa coloca na Constituição de 1891 que o Estado é laico, gera-se uma revolta no meio religioso brasileiro, por entender que essa secularização, que não tinha a ver nada com protestantização, não era esse o contexto de Rui Barbosa, embora ele bebesse nas águas protestantes. Rui Barbosa era, na sua teologia, completamente evangélico, e na sua prática também, mas ele estava visando exatamente o princípio da separação igreja e Estado, que era uma herança da reforma, conquanto a reforma mesma não tivesse praticado essa separação. Só quem o fará de modo rigoroso são os batistas, que têm esse valor como máximo na sua compreensão de como deve se organizar do seu lado o Estado e do outro lado a igreja. Absoluta, radical separação entre os dois reinos, para usar a expressão comum na Idade Média e começo da Idade Moderna. Então este é um esforço que cada um de nós tem que fazer, é despirmos-nos do olhar contemporâneo sobre o passado. Isso se aplica a qualquer campo da vida. Vejamos a música. Temos aqui muitos músicos hoje. Qual a música é melhor? Qual tempo teve uma música melhor? Cada tempo tem a sua música. No caso, ela é cumulativa e ela nunca tem que desprezar a herança, desprezar as experiências, os ritmos anteriores. Ela vai se transformando, vai se acumulando, mas não quer dizer que esta forma que temos agora é melhor do que as outras. Porque o critério não pode ser o presente. O critério não pode ser nós como centro e o resto, isto é, o passado, sendo periférico. Isso é algo que temos que ter e manter sempre em mente. Isto dito, a pergunta certamente inevitável que temos que nos fazer é a seguinte: por que a reforma aconteceu? Em termos muito simples, a resposta é a seguinte: a reforma aconteceu porque o cristianismo não satisfazia mais as necessidades espirituais das pessoas. Ora, quando as nossas necessidades espirituais não são satisfeitas no passado, hoje e no futuro,
nós buscamos um lugar, uma religião, uma antirreligião, um espaço, uma condição que nos dê a satisfação que nós buscamos. Foi assim na Reforma. E ela é bem entendida com a experiência pessoal de Martinho Lutero, ou Martim, como eu prefiro, Martim Lutero. Não que a história seja feita pelos grandes homens, porque quando ela é feita, o grande homem ainda é pequeno. A história que o agiganta. Martim Lutero era filho de um homem que vivia cuidando de minas, era um mineiro, pobre, mudou de casa várias vezes, em que os seus pais almejavam para ele uma condição melhor, de tal modo que não fosse mineiro, mas fosse um advogado, naquela época uma profissão até hoje bastante requisitada, bastante considerada. E Lutero se preparou desde muito cedo, os seus pais investiram na sua educação, ele teve que sair de casa para morar na casa de parentes, para poder estudar, embora tudo numa região muito próxima ali, em torno de 30 ou 40 quilômetros, que para aquela ocasião era muita distância, hoje bastante perto. Ele, então, teve uma experiência pessoal, já muitas vezes contamos aqui. Ele estava viajando a cavalo pela mata, pela floresta, quando foi surpreendido por uma tempestade. E nesse momento, então, ele fez uma oração à padroeira da Alemanha, Santa Ana, ou Santana, segundo a tradição, a avó de Jesus, a mãe de Maria. Os nomes, as condições não estão na palavra de Deus, mas a tradição assim estabelece. E nesta oração desesperada, ele clamou: valha-me, Santana, se a senhora me livrar, eu me farei monge. A tempestade passou, ele chegou em casa são e salvo. Então ele disse: eu hoje prometi a Santana, nossa padroeira, que eu serei monge. Aí o seu pai, que era muito colérico, ficou obviamente furioso. Lá se foi o futuro da minha família. Tanto investimento perdido. O meu menino vai ser monge. Que tragédia. E a mãe, como é comum nas famílias, disse: não, meu filho, é o que você quer, siga em frente. Essa história é mais ou menos comum em qualquer época. Então Lutero se tornou monge. Lutero achou que, além de cumprir aquela promessa, ele resolveria o seu problema pessoal, a sua necessidade espiritual, que era de salvação. Mas observemos de novo aqui a palavra salvação. Quando aqui nós dizemos a palavra salvação, todos nós entendemos que estamos falando da salvação da alma, da salvação de nossa condição de perdidos, para sermos salvos, perdoados, justificados por Jesus. Mas quando Lutero pensava em salvação, ele pensava em salvação enquanto livramento dos seus medos e dos seus terrores. Lutero era um homem atormentado pelo medo, medo da escuridão, medo da tempestade, medo do castigo. Toda a vida de Lutero foi permeada por esses medos. Entendeu ele que ao se tornar monge, ele não teria mais medo. Ele teria uma certeza que Deus estava com ele, que ele estava protegido de todos os males, salvo nesse sentido. Mas as suas angústias, em lugar de diminuir, aumentaram. À medida que ele lia a palavra de Deus, em vez de encontrar paz, encontrava angústia. Ele ia à igreja do castelo para rezar, para comungar, e não encontrava paz, a não ser angústia, por vários aspectos que vamos desdobrar mais adiante. Eu estou mencionando essa história pessoal para exatamente destacar que a reforma aconteceu
Porque o cristianismo deixou de responder às necessidades espirituais das pessoas, e a história de Lutero é emblemática desta frustração. Isso, claro, nos leva a pensar nos dias de hoje, porque o meu propósito é a reforma ontem e hoje. Também muitas vezes hoje, as igrejas, seja as evangélicas ou as católicas, deixam de satisfazer as necessidades das pessoas. Mesmo que elas busquem, às vezes não encontram a satisfação, não conseguem ter uma harmonia, uma sintonia, fazendo com que a teologia e a prática ensinadas resolvam os seus conflitos. Isso, ao longo da história, tanto do catolicismo, quanto do protestantismo, quanto do movimento batista, são realidades que os tempos têm sempre que estar atentos, para que não surjam novas reformas. Vejamos o caso do Brasil. Nos anos 60, houve em todas as denominações, batista, presbiteriana, metodista, congregacional, houve um chamado movimento de renovação espiritual. Essas igrejas estavam muito institucionalizadas, muito programatizadas, e cada vez mais pessoas foram sentindo que nessas igrejas não havia lugar para o Espírito Santo. Então, surgiram novas formas dentro dessas igrejas, depois as pessoas saíram, formando novas igrejas. No caso dos batistas, surgiu a Convenção Batista Nacional. No caso presbiteriano, surgiram várias igrejas. No caso metodista, idem. Pessoas que entenderam que o modo de ser igreja não correspondia na igreja em que se encontravam às suas necessidades espirituais, não as satisfazendo, e foram buscar outras possibilidades. É isso que explica, do ponto de vista subjetivo, todo o movimento de Lutero. Porque, de novo, para que surja um movimento, ela não pode representar apenas o desejo de uma pessoa. O desejo de uma pessoa não faz movimento. Mas quando esse desejo encontra eco nos outros corações, porque outras pessoas estão com a mesma necessidade ou angústia, se torna um movimento. Uma andorinha só não faz verão. Mas quando a andorinha voa, e as andorinhas têm o mesmo desejo de voar, todas voam em bando. Por isso que a história não é feita pelos grandes homens, nesse sentido. Porque ela não é apenas o reflexo da criação de uma mente, mas de uma mente insatisfeita que propõe os novos caminhos. Mas há outras mentes insatisfeitas que se sentem à vontade naqueles novos caminhos, então começa um movimento. Explicar a reforma, como fazem, por exemplo, alguns, numa perspectiva meramente política, é insuficiente. Explicar a reforma numa perspectiva meramente econômica é insuficiente. O núcleo central da reforma protestante é natureza subjetiva ou espiritual. Se nós não entendermos isso, nunca entenderemos a reforma. Porque houve outros movimentos, talvez com muito mais vigor do que o de Lutero, e não redundou em nada. Você dirá, mas houve apoios dos príncipes, porque também, de certo modo, os desejos dos príncipes, afora a questão política, foram contemplados nas propostas espirituais de Lutero, conquanto outros elementos de ordem política também existam. Não estamos a negá-lo, mas a dizer que o fulcro, o coração,
o miolo da questão é de natureza espiritual. Então, na sua experiência pessoal, Lutero, que fez uma carreira acadêmica brilhante, Lutero era um gênio, intelectualmente falando. Lutero era teólogo, Lutero era músico. Só para ilustrar a riqueza da capacidade intelectual do frade Martim Lutero. Frade, então, vivendo a sua vida no mosteiro de Erfurt, na Alemanha, preparando as suas aulas, professor que era da Universidade de Wittenberg, também na Alemanha, a alguns quilômetros rumo ao norte, ele começa a ensinar a carta de Paulo aos Romanos. De novo, vamos voltar aqui à questão tecnológica. Hoje, nós podemos dispor de várias versões da Bíblia em nossas casas. Temos hoje no Brasil, para o nosso uso, muito comum, umas 8 versões. E eu sei que a maioria de nós aqui, que tem vida eclesiástica evangélica, tem inúmeras Bíblias diferentes ou iguais na sua casa. Na sua língua, em português. Não havia sequer uma Bíblia em alemão. Não havia sequer uma Bíblia em inglês. Não havia uma Bíblia sequer impressa em qualquer idioma que pudesse ser usada pelas pessoas, exceto a de Gutenberg, que era um calhamaço imenso, num gótico latínico terrível. Mas havia os códices, conjuntos de Bíblia, mas quase sempre eram utilizados livros da Bíblia. Uma carta de Paulo aos Romanos era um volume desse tamanho, assim, escrito à mão, em grego, só para entendermos a diferença da nossa para aquela época. Lendo esta Bíblia em grego, para preparar as suas aulas, para alunos que não tinham a Bíblia à mão, eram cópias caras, de difícil acesso, diferentemente de hoje, em que se eu abrir aqui a Bíblia e disser algo, você pode conferir, você pode ir em outras versões, você pode ir no Google na hora e achar vários comentários para ver se eu falei isso mesmo. É outro contexto. Lutero, preparando o seu Magister Dixit, o professor disse, quando ele prepara as suas aulas, logo no começo dos seus estudos, ele se depara com Romanos 1, 16 e 17, que nós sabemos de cor, é como que um texto áureo de nossas vidas. Mas para Lutero, que era um professor de Bíblia, aquilo era novidade. Mal comparando, a gente às vezes, quando vai ler a Bíblia, de repente não descobre um texto e diz, esse texto estava aqui? Eu já li a Bíblia tantas vezes, nunca percebi. Isso foi com Lutero, só que de modo mais forte, porque ele não leu a Bíblia toda. Ninguém lia a Bíblia toda. Não havia a Bíblia toda no lugar da sua casa para você poder ler. Não havia acesso. Mesmo se houvesse, as pessoas não liam, porque as pessoas não sabiam ler. A maioria da população, mais do que 90%, vamos dizer 95% da população, era de analfabetos. O latim não era a língua mais falada na Alemanha, exceto nas universidades. O povo não falava latim, o povo falava uma nova língua que surgia chamada alemão. Mesmo nesse alemão falado, eram analfabetos na escrita. Também pouco havia escrito, publicado, não havia imprensa. A imprensa foi inventada em 1492, recentemente, portanto, e só se desenvolveu graças a Lutero, às obras de Lutero. Então ele leu.
O apóstolo Paulo escrevendo assim aos Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Imagine isso penetrando no coração daquele homem que tinha feito uma promessa à padroeira da Alemanha, que se tornaria monge se ela o libertasse da sua aflição. Nada de fé. Uma promessa e um livramento. O Evangelho, as boas notícias, são o poder de Deus para a salvação. Salvação de quem? Daquele que pertence à igreja? Não. Daquele que confia em si mesmo? Não. Salvação daquele que crê, logo crê no Evangelho. Crê no Jesus do Evangelho. Não no Jesus da igreja, não no Jesus da filosofia, não no Jesus da teologia, no Jesus dos Evangelhos. Primeiro do judeu e também do grego. E aí vem a continuação. Visto que a justiça de Deus, palavra que quer dizer, diferentemente do que nós pensamos comumente, não é um sistema legal, mas a justificação, isto é, o perdão que vem de Deus, se revela no Evangelho. Queremos entender como Deus nos salva? Leamos o Evangelho. Queremos compreender como Deus nos perdoa? Escutemos o Evangelho. De fé em fé. E aí o apóstolo Paulo cita Abacuque 2,4, quando diz: o justo viverá por fé, ou pela fé. O justo, isto é, aquele que foi justificado, é justificado pela fé. E aquele que é justificado pela fé, deve viver pela fé. Não confiando em si mesmo, mas pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. Você dirá, simples assim? Para nós? Com certeza. Mas para Lutero foi uma absoluta transformação. O que eu estou fazendo? Espera aí. Eu acordo de madrugada para fazer as minhas orações, para com isso encontrar o favor de Deus. Mas a Bíblia diz que eu não vivo das minhas orações, mas eu vivo pela fé. Ora, no mosteiro eu estou encarregado de lavar a privada, porque eu aprendi que ao fazer coisas humildes, obras assim, Deus olha para mim e se agrada de mim. Sim, mas não é isso que eu estou lendo aqui. Eu estou lendo que o justo vive pela fé. Isso começou a gerar em Lutero uma transformação incrível. Aí ele se lembrou que esteve em Roma. E ele viu tudo, menos fé. Eu estive no Vaticano, junto com alguns irmãos que estavam lá conosco na viagem há alguns dias. E realmente, irmãos, falando muito francamente, é deprimente. Deprimente porque a gente vê as estátuas dos deuses gregos substituídos por santos católicos. Na mesma posição, só trocou a peça, a obra de arte, por exemplo. Não há nada no Vaticano que inspira um sentimento de dependência de Deus, mas inspira um sentimento de dependência da igreja, da grandeza da igreja, da beleza da igreja, da riqueza da igreja, do poderio da igreja. Eu fiquei pensando, Lutero aqui. As indulgências saíam daquela catedral, que não tinha o nome de Vaticano naquela época, obviamente,
E você ainda pode ver lá como é que elas eram administradas. Perdões publicamente concedidos, embora se falasse que demandava da parte de quem recebia uma contrição, estava apenas pressuposto, não estava condicionado o perdão oferecido. E quando esse perdão oferecido chega até a Alemanha, chega assim: vai lá, compra a sua indulgência com o pregador Johann Tetzel e você está resolvido, você está salvo de todos os seus problemas. Mas qual é o problema? Você ia lá, comprava a indulgência e nada mudava na sua vida. Eu fui enganado. Não funcionava o sistema. Até então funcionou, mas deixou de funcionar por várias razões da história mesma. Muitas pestes, muitas guerras, muitas fomes. Cidades inteiras eram dizimadas pela peste. Mas como? Se eu vou todo domingo à igreja? Como eu participo da Eucaristia? A fé deixou de funcionar. E Lutero deixou de ver que aquilo que ele fazia para agradar a Deus não funcionava. E quando ele lê esse texto, ele diz: eu sei porque não funciona. Não funciona porque não funciona. O que funciona é a graça de Deus. Porque eu tenho que viver pela fé e não pelas minhas ações, não pelos meus méritos. Os irmãos e irmãs aqui sabem que essa é a ênfase da minha pregação. Eu faço dela a ênfase da minha pregação porque todos nós ainda acreditamos no poder do mérito. Nós não conseguimos eliminar da nossa antropologia o mérito. Em frases muito simples. Um pastor considerado digno e santo fica doente e tem um câncer. Ele não merecia. O que é isso? Mérito. Como se o câncer ou qualquer desgraça só viesse para quem merecesse. Segundo quem? Esse é o problema do mérito. Quem é o juiz? Nós, é claro. Só que os nossos juízos estão contaminados pelo pecado. Como na sociedade. Quem merece é quem merece. Isto é, quem estuda nos melhores colégios são os que podem pagar. Essa é a lógica. Não é igualitário o nosso modelo dito meritocrático. Nosso modelo meritocrático não é meritocrático. Muito raramente alguém consegue furar essa condição, porque não é a suficiência, não é o mérito que nos permite construir a vida que nós queremos construir. Não funciona, porque não funciona. Porque não é assim que as coisas são. Portanto, o cristianismo deixou de responder às necessidades espirituais, uma vez que sempre sabemos que há um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Frase antiga. E se esse vazio não for suprido, nós vamos buscar qualquer coisa para satisfazê-lo. Nós não conseguimos viver com esse vazio. Pode ser o dinheiro, pode ser a droga, pode ser a superstição, qualquer coisa que preencha esse vazio. Essa é a condição humana. Isso é imutável, é inerente à condição humana. Este cristianismo se tornou altamente politizado. Uma instituição que dependia da política, tanto a política externa a ela, quanto a política interna a ela.
É claro que ninguém vive sem política. Mas a política é um meio, não um fim. A instituição, ela tem que ter as suas regras, mas a sua finalidade não é ela mesma. A instituição ou a organização em forma institucional é um meio para aquela comunidade ou aquele país se realizar. Quando uma instituição se torna ela mesma o fim dela mesma, ela pode morrer. Não vai morrer, porque ela vai encontrar meios de sobreviver, mas ela perdeu a sua razão de ser. A Igreja Católica perdeu a sua razão de ser, porque ela não pregava a salvação através de Jesus, mas pregava a salvação através dela mesma. Por isso a expressão de Cipriano de Cartago, desde o século III, que dizia: fora da igreja não há salvação. Reforma ontem e hoje. Ainda hoje, nós evangélicos afirmamos a mesma coisa. Muitas vezes dizemos: a fulano de tal se desviou dos caminhos do Senhor. Entre aspas, é legítima a afirmativa, mas se desviou dos caminhos do Senhor ou da frequência à igreja? Às vezes são sinônimas, mas às vezes não são. Porque pode ser que haja pessoas na igreja que não estão nos caminhos do Senhor, mas estão na igreja. E pode ser que haja pessoas fora da igreja que estão no caminho do Senhor. Obviamente não estou defendendo aqui um cristianismo sem igreja, porque não acredito que seja possível isso. Mas não podemos, por outro lado, também achar que quem não está na igreja, aspas, perdeu a salvação. Observemos que na nossa teologia batista, de influência calvinista, nesse caso, a salvação não se perde. Não são salvos os que estão na igreja, são salvos os que são salvos. É claro que para um pastor dizer isso é terrível, que pode parecer que está estimulando a pessoa a não pertencer à igreja. Mas não podemos falar aquilo que não esteja de acordo com a palavra de Deus. É evidente que temos que participar da igreja. Felizes são os que participam da igreja. Mas a igreja não é a detentora da salvação. A igreja proclama a salvação, mas ela não possui os meios da salvação. Se nós agimos de modo diferente, estamos sendo igualzinho à igreja na qual teve que ser feita a reforma, porque ela se tornou um fim, uma finalidade em si mesma. A igreja, em função da falta de padres, porque envolvidos com política institucional, eu vou dar aqui um exemplo, se tornou aquilo que no Brasil Eduardo Hornath chama de religião de desobriga. E vou explicar os dois termos. Estivemos nessa viagem que fizemos, Alcine também deve ter estado lá, numa cidade em que o bispo da cidade era um membro de uma família. Durante gerações, os bispos eram da mesma família. E esse bispo era, ao mesmo tempo, o prefeito da cidade. Usando termos modernos. Então, o prefeito e o bispo não eram dois poderes em um. Eram apenas um poder.
como se fosse uma forma de monofisitismo na política. Não dava para separar o príncipe ou o prefeito, o termo era príncipe, do bispo, porque eram a mesma pessoa, da mesma elite familiar. É impensável isso para nós. Como é que então uma pessoa que tinha uma necessidade espiritual ia buscar o conselho do bispo? Se ele também era o prefeito, era o poder judiciário, e era o poder político e o poder legislativo. Não havia uma distinção entre os dois campos, o campo espiritual e o campo administrativo. Com isso, as igrejas foram ficando vazias. Como hoje também ocorre na Alemanha, e ocorre em muitos países do mundo. Esta ausência, então, dos padres nas igrejas, indo lá apenas quando tinham que rezar uma missa, fazer uma extrema-unção, no Brasil, recebeu o nome de religião de desobriga. O que é isso? Imaginemos aqui o estado do Rio de Janeiro, suas várias cidades, com suas várias igrejas católicas, por exemplo, mas sem padre. Como é que as pessoas seriam registradas ao nascerem? Não tinha padre. Como é que iam casar? Não tinha padre. Como é que iam receber extrema-unção? Não tinha padre. Então o padre fazia uma visita. Esse termo está na Inquisição, o visitador geral, né? Fazia uma visita. Então ele ia, digamos, daqui a Macaé. Então no caminho daqui a Macaé, ele ia em todas as igrejas, ia realizando as obrigações das pessoas. Quem quer casar? É agora. Os batismos de crianças? Agora. Menos extrema-unção, que ele não tinha jeito. Não pode esperar a extrema-unção. Então o padre era um ausente. Ele vinha para a desobriga, isto é, para as pessoas cumprirem a sua obrigação e ficarem desobrigados da obrigação. Não tem nada a ver com fé, com sentimento genuinamente religioso, mas com uma desobrigação, uma desobriga. É neste contexto que Martim Lutero descobre que o justo vive pela fé. Ademais, era uma religião da superstição. Eu vou então terminar. A cidade de Veneza, a crônica da cidade assim reza. No século VI, mercadores foram ao Egito e roubaram os restos mortais de São Marcos, o evangelista. Levaram para lá e construíram uma igreja em sua homenagem. E assim surgiu a cidade de Veneza. E os primeiros a chegar a Veneza, está escrito isso, chegavam apenas com a roupa do corpo e as relíquias dos santos. Relíquias é um pedaço de roupa, um pedaço de osso, um pedaço de crucifixo pertencente a um santo. Nós hoje diríamos, as pessoas iam com a roupa do corpo e a Bíblia Sagrada, com a roupa do corpo e a sua fé em Jesus Cristo. Mas se dizia com a roupa do corpo e as relíquias dos santos. O seu livramento, a sua salvação enquanto livramento, acontecia pela presença física de objetos de santos, as chamadas relíquias. É por isso que surgiu a Reforma Protestante. Porque durante muito tempo essas percepções religiosas satisfizeram as pessoas.
podemos dizer que toda a riqueza de Veneza se construiu a partir dessa crença, então ela funcionava. Mas quando, a partir do século XV, deixou de funcionar, porque o sofrimento aumentou, a fome aumentou, a insegurança aumentou, a violência aumentou, os assaltos aumentaram, essas crenças foram colocadas em choque. E no coração de Lutero se realizaram tais descrenças ou dissonâncias ou discordâncias entre o ensinado e o praticado, e o resultado alcançado se materializaram no coração de Lutero, que então, lendo a palavra de Deus, e quando nós lemos a palavra de Deus, as coisas acontecem, as escamas caem dos nossos olhos, ele descobriu aquilo que nos soa elementar, que o justo não vive com relíquias de santos, mas vive pela fé. O justo não vive por ser membro da igreja A ou B, mas vive pela fé. O santo não vive de quaisquer práticas meritórias diante de Deus, mas tão somente pela fé. Essa descoberta gerou nele uma insatisfação, nunca uma revolta, uma insatisfação que culminou com a elaboração de 95 frases para discussão entre os professores da Universidade de Wittenberg, onde ele era professor. Só que aí já é um outro capítulo que veremos, se Deus quiser, na próxima semana. O meu desideratum hoje foi mostrar a razão ontem do surgimento da reforma e os cuidados que devemos tomar hoje para que também a fé que nós professamos possa efetivamente responder às nossas necessidades espirituais. Que Deus nos conduza em nossa trajetória de tal modo que a descoberta de Lutero possa sempre ocupar o centro de nosso coração. Devemos viver tão somente pela fé.